Novamente aqui, meus amigos, conversando a respeito de normas constitucionais dos servidores públicos. Hoje nós vamos conversar a respeito do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Inclusive, nós já conversamos a respeito disso num outro momento, numa outra situação, mas vale a pena aqui nós relembrarmos. Deem uma olhada na tela. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Como nós já analisamos em aulas anteriores, existe a figura do servidor temporário, que é o que nós encontramos aqui neste artigo 37, inciso 9. O servidor temporário desempenha uma função temporária. Nós já estudamos em aulas anteriores que função em sentido estrito é um conjunto de atribuições que não se refere nem a cargo, nem a emprego público. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma função pública em sentido estrito. E neste artigo 37, inciso 9, nós encontramos uma função temporária, que será desempenhada por um servidor temporário. Em virtude de um excepcional interesse público, poderá ser realizada esta contratação temporária. É uma contratação por prazo determinado. 3 meses, 4 meses, talvez até 1 ano. Tudo depende da situação. Por exemplo, é muito comum nós encontrarmos de tempos em tempos um processo seletivo para recenseador do IBGE. Então, em virtude de um excepcional interesse público, que é normalmente o censo, um instrumento importantíssimo para nós conhecermos a nossa população, conhecermos a nossa sociedade. De tempos em tempos, o IBGE acaba realizando essa pesquisa. Os recenseadores são contratados por prazo determinado, normalmente 3 meses, 4 meses. Vão ali coletar dados, trazer informações a respeito da nossa sociedade. Nesse caso, o recenseador do IBGE, ele não ocupa nem cargo, nem emprego público. Ele é simplesmente um servidor temporário. Não é nem mais importante do que um cargo, não é nem menos importante do que um emprego, é apenas uma diferença de vínculo que tem aquele servidor com o poder público. Um outro exemplo de servidor temporário que normalmente nós encontramos são professores substitutos em universidades públicas. Então, muitas vezes, a universidade pública depende de uma contratação excepcional, temporária, em virtude aqui de uma necessidade de professor. Muitas vezes, alguns professores acabam se aposentando e o próprio Ministério do Planejamento acaba estabelecendo uma limitação na nomeação de novos professores. Os alunos precisam de aulas, precisam de professores. Então, nesse caso, é realizado um processo seletivo para professor substituto. É, novamente, aqui um outro exemplo de servidor temporário.